deprimente o que aconteceu, né? Nós tivemos o caso do Daniel Alves, que é deprimente o Daniel Alves. Exatamente, o Robinho. O Robinho, que agora até, inclusive, as semanas para trás, semana passada, saíram novas gravações dele que pioraram a situação dele, né? Então nós tivemos Vinícius Júnior, Daniel Alves, o Robinho e tem mais alguém que eu esqueci, cara. Mas enfim, o Neymar. Pô, o Neymar, que essa traição dele essa traição. Teve um outro aí. caso de racismo, acho que do atleta Wellington. Agora me fugiu o nome, não sei se ele joga no Grêmio, agora fugiu o nome mesmo, o clube que ele joga. Deixaram uma casca de banana na porta do apartamento dele. E depois, em entrevista, ele falou que a esposa vem sofrendo reiteradas discriminações raciais, sabe, aquelas risadinhas de lado e tal. Então, assim, infelizmente, acontece, não deveria, e eu não sei qual é a pergunta, mas já adiantando, o que tem que ser, de fato, existir é punição. Meios existem. E não adianta só combater, né? Fazer divulgação, os atletas estão fazendo a parte deles, a CBF fazer campanha contra o racismo, mas se não houver punição, não adianta. O CBJD, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é um artigo, existe nele um artigo específico que tipifica e penaliza esse tipo de ação, né, de crime, né? Só que a gente tem que separar que o CBJD a gente chama de lex esportiva. Ela não trata da lei civil, ela não é um código penal. No Código Penal a gente tem ali o crime tipificado de injúria racial, de racismo. Então, uma coisa é a punição desportiva, que o clube vai ser punido, ou aquele torcedor ele pode ser suspenso por 1 ano, 2 anos. E a outra é o civil. E a outra é o civil, que ele vai ser penalizado depois do processo, devido ao processo legal. Que pode até virar criminal, né? Exatamente. A gente teve um caso, antigo, mas do Aranha, daqui conterrâneo de Pouso Alegre. Sim, no caso do jogava no Grêmio, exatamente, né, quando jogava no Grêmio. Quando jogava no Santos, né? A torcida do Grêmio que fez o ato. Perdão, ele era goleiro do Santos. Então, assim, existem o regulamento geral da competição. Como é que acontece? A CBF, só adiantando um pouco, se a gente falar da Federação Mineira aqui do Pouso Alegre, ele é filiado à Federação Mineira de Futebol. E a Federação Mineira de Futebol é filiada à Confederação Brasileira de Futebol. Então, todo início de ano, início de temporada, a CBF, ela solta para os seus afiliados o regulamento geral de competições, que vai regular todas as competições a nível nacional e a nível estadual, as federações vão acompanhar e fazer o regulamento dele do Campeonato Mineiro, usando o Pouso Alegre aqui no nosso estado de Minas como exemplo. Esse ano, por conta dessas reiteradas questões raciais, de discriminações, de crimes cometidos, a CBF colocou no regulamento geral de competições que esses atos de racismo, os clubes vão ser severamente punidos. Multas astronômicas de 500, 600 mil reais, punição do clube, jogar de portão fechado, punição para o atleta. Então, assim, há meios para punir, vários, existem, mas há que existir de fato essas punições. Entendi. Porque senão a gente vai continuar do jeito que está. Só na ameaça. Só na ameaça, acontecendo esses atos, ato após ato, e nada é feito, os jogos não são suspensos, as partidas acontecem normalmente, a pessoa não é identificada, ou se é identificada, ela vai para o juizado especial ali do próprio torcedor ali no estádio, e às vezes faz um TCO ali, e o negócio não vai para frente. Exatamente. É complicado, é delicado demais, é um tema sensível. A gente tem casos desse tipo em categorias de base. Você vê o nível que a gente chega, o quão complicado isso é. Um garoto de 14, 15 anos sofrer esse tipo de conduta de pessoas, né, de torcedores, de praticarem crime, ou de ato, né, de injúria ou de racismo. Você imagina isso na cabeça de uma criança, uma adolescente de 14, de 15 anos que está começando, a gente acabou de falar aqui, tentando, né, subir, né, esses degraus. Emocional, né? Desanima, né, porque aí você não tem proteção nenhuma, né, os pais estão ali naquele maior incentivo para colocar o filho para cima. É complicado, é um tema muito delicado, precisa ser mais discutido, mais debatido. Sobre esse assunto, Sim, né? Porque assim, olha, vamos lá, o caso do Vinícius Júnior, ok, é uma situação complicada e tudo mais. O próprio Daniel Alves já passou por uma situação parecida também. Sim, né? Já aconteceu. Agora, veja bem, tanto o Daniel Alves quanto o Robinho, né, também o Neymar, eles trazem uma imagem negativa, primeiro para eles, né, pessoalmente, né, mas também trazem uma imagem negativa para o Brasil, assim, para os torcedores. Mas, é isso que eu ia te perguntar. Em que momento ali, tá ligado? Você até tá conversando com o Lagata isso, assim, quando que virou a chavinha? Porque, por exemplo, hoje se exige muito uma cobrança moral dos jogadores. Né? Então, não basta ser um bom jogador de futebol em campo.
ele também tem que ser uma pessoa correta na sociedade, tem que ser uma pessoa exemplo para os outros e tudo mais. O que eu concordo, que realmente Sim. ele é pô, você vê a influência que um jogador de futebol tem com as crianças. Então, quer dizer, querendo ou não, isso é muito forte para ele, né? Então, por exemplo, um Zé Mané fazer alguma coisa, ok, mas o Neymar fazer é um negócio que repercute na cabeça das crianças que né, são influenciadas violentamente. Então, assim, por exemplo, tipo, tem algum momento que isso começou a ser mais cobrado? Se você já percebeu isso? Eu tal? não sei. É que nós estamos até falando, por exemplo, na época do Romário, por exemplo, assim, tipo, pô, o cara não tinha muita coisa. Até os caras achavam engraçado quando o cara ia sair pra beber e tudo mais, aí no outro dia jogava firminho. Eu acho, Neném, assim, é uma opinião, na verdade, não é nada taxativo, nem esgota o tema, mas eu acho que as redes sociais, a evolução das redes sociais e outra, a evolução da sociedade como um todo, né? Porque nessa época a gente está falando do Romário, década de 90, não era como é hoje. Não dizendo que na época era permitido fazer qualquer coisa, Sim. que não era. Mas é que as redes sociais deram muita voz para todo mundo e você hoje não esconde nada de ninguém. Né? E assim, a gente tem que ter muito cuidado em falar disso, por exemplo, a questão do Neymar, dessa questão da traição que ele assumiu. Já vi humorista fazendo show de stand-up, falando essa Bruna Luiz fez esses dias falando sobre isso. Ele foi, assumiu publicamente, falou que traiu, e tem vídeo, a gente não sabe a veracidade disso, do mesmo dia que ele traiu, ele foi visitar a atual companheira grávida e tal, e muitas pessoas, bacana o que você fez, atitude legal de assumir, atitude de homem e tal, eu falei, poxa, mas assim, e se fosse uma mulher que tivesse feito isso aí, até deram o exemplo, na época aconteceu da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, que pegaram ela para a crise com relação a isso. Então, assim, nesse momento, a sua pergunta com relação a quando virou a chave, eu acho que... A expansão das redes sociais. Exato, eu acho que a expansão das redes sociais e a evolução da sociedade, porque antigamente era muito permissivo, né? A gente tá falando assim, fazia, bacana, o Romário fazia isso, mas chegava no outro dia e fazia gol e beleza, mas hoje não. Hoje as redes sociais, a mídia como um todo, hoje a gente tem mais mulheres trabalhando na mídia esportiva, então elas têm muito mais voz hoje. Ainda é difícil, é uma barreira muito grande que elas ainda têm que ultrapassar por conta disso tudo que a gente convive hoje em dia, machismo, preconceito. Então, assim, eu acho que isso, né, e as pessoas ofendidas, elas acho que passaram a ter um pouco mais de coragem, elas passaram a ter um pouco mais de proteção, né, a falar o que de fato aconteceu. Mas eu acho que vai muito para esse lado. Obviamente, atleta ou não, dependendo da sua condição financeira, da sua profissão, o que é errado é errado. Não é? O que ele fez agora, dando um exemplo de jogador de futebol, o Robinho, caso de estupro. Mas qualquer outro tipo de atitude, a gente estava falando aqui agora dos atletas do Santos, antes de começar aqui o podcast. Extracampo é uma questão de bom senso. Se ele está numa hora de folga dele, ele faz o que ele bem entender. Se no outro dia ele vai lá e vai trabalhar, ele está cumprindo o contrato dele. Exatamente. Agora, é complicado porque se você fala o Romário, poxa, o Romário, né, sem comentários, um exímio atacante. Aí um atleta está começando agora a profissão de atleta profissional e já me dá uma bola fora dessa, ele não vai ter o mesmo tratamento, né, do que um atleta igual o Romário. Ele já contou o caso de que chegava de férias lá e se eu fizer 3 gols que você me libera, ele fazia o gol, entrava no vestiário, pegava o avião e ia embora.